pessoal, eu sou o Emerson Roberto de Oliveira, enfermeiro do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Minas Gerais e teleconsultor do serviço do Centro de Telesaúde do Hospital das Clínicas da Universidade Federal. As minhas teleconsultorias são na área de enfermagem, abordando tratamento de feridas e assistência também de geriatria e gerontologia, assistência à pessoa idosa. O nosso objetivo com essa aula é discutir úlceras por pressão, os principais desafios no tratamento e prevenção. Úlceras por pressão. Existe hoje uma evolução significativa, tanto na nomenclatura quanto na etiologia da úlcera por pressão. É comum encontrarmos em prontuários registros com sinônimos de úlcera por pressão que não são sinônimos corretos, não são sinônimos preconizados por órgãos e classes, voltadas para a área de estomaterapia, tratamento de feridas em geral. É comum encontrarmos o termo escara, úlcera de decúbito, úlcera de pressão. Não são termos corretos. O correto para registro úlcera por pressão. É importante que a gente tente padronizar e utilizar a terminologia correta, para fazer realmente a diferença. O conhecimento já parte por aí, da necessidade de se identificar e de fazer um registro correto. Muito comum, a gente discutir com relação à úlcera por pressão. Trata-se de uma iatrogenia? Realmente o profissional de saúde ou quem está cuidando é responsável por isso? Essa discussão ela é extremamente ampla, mas vale a pena a gente discutir e pensar que nem sempre a responsabilidade é de quem cuida. Existem algumas situações de vulnerabilidade. A idade é um fator disponível, o fator nutricional é um outro fator que temos que levar em consideração, dentre outras questões. É claro que na maioria das vezes eu posso melhorar a nutrição do meu paciente, eu posso melhorar a umidade do leito do meu paciente, eu posso cuidar melhor da pele do meu paciente. Então, será que nem sempre, será que sempre? Como que fica a questão da responsabilidade de quem cuida com relação às úlceras por pressão? Essa imagem ela mostra que as úlceras por pressão ela causam óbitos em milhões de pacientes por ano. Então as pessoas às vezes não têm noção. O paciente veio a falecer, ele veio a falecer porque ele fez transplante disso. Não, às vezes ele veio a falecer porque ele teve uma úlcera por pressão, essa úlcera se infectou, complicou o quadro e infelizmente acabou desencadeando o óbito do paciente. Essa questão de um novo paradigma, é importante discutirmos que a pressão com fechamento capilar de 30 milímetros de Hg, ela já em curtos prazos, ela não causa uma úlcera por pressão, mas acima de 70 milímetros de Hg a mais de 2 horas, ela causa úlcera por pressão. E a gente tem que ficar atento a isso, porque não tem como a gente ficar mensurando quanto de pressão que a gente tem, mas é daí que veio a prescrição, que a maioria dos profissionais de saúde já conhece, de mudar o paciente de decúbito a cada 2 horas. Ou seja, um paciente com uma pressão acima de 70 milímetros de Hg por muitas horas ou por mais de 2 horas já leva uma destruição. Acima de 30 milímetros de Hg por muito tempo pode acontecer, pode acometer a destruição tissular. Agora, por curtos prazos não, Daí a necessidade de se mobilizar o paciente adequadamente. Bom, fricção e cisalhamento, falamos muito disso, O arrastar do paciente. Fricção é arrastar o paciente. Então, se eu realizo essa mudança de decúbito sem arrastar o paciente, eu estou prevenindo a úlcera por pressão. E o cisalhamento, na verdade, é quando esse paciente escorrega no leito. É muito comum as pessoas que não têm um controle músculo-esquelético, não têm um fortalecimento, ele não consegue ter o controle de tronco, ele acaba tendo uma dificuldade de se manter no posicionamento adequado. Então ele tende a escorregar. Então isso é muito comum com pessoas acamadas, com idosos acamados. Isso favorece, e a gente tem que reduzir isso ao máximo, evitar que o paciente esteja exposto tanto à fricção quanto ao cisalhamento. A percepção sensorial e mobilidade, também já falamos, esse paciente que não sente adequadamente, por exemplo, um pé diabético,
né? Às vezes um pé diabético pode desenvolver por uma pressão naquele local que o paciente não tem uma sensibilidade adequada. O paciente paraplégico, né? A gente chama muita atenção para a mobilização desse paciente paraplégico, né? Como que esse paciente pode ter o autocuidado, como que ele pode se cuidar para evitar uma úlcera por pressão. Déficit motor, extremos de idade, tudo isso tem que ser discutido, não é só pressão. Hoje em dia não falamos só de pressão, a gente tem que pensar em tudo isso. Umidade, inclusive suor, urina, fezes, a capacidade de sentir do meu paciente, o sensorial, tudo isso associado à pressão. Não é mais só uma questão de pressão, né? Campanhas, né? A Sociedade Brasileira, a SOBEST, Sociedade Brasileira de Estomaterapia, tem trabalhado muito a questão de não a úlcera por pressão, né? Dentro dos hospitais, nos cuidados em domicílio. Isso é uma realidade, né? Indivíduos com mais de 65 anos, eles possuem um maior risco de uma úlcera por pressão, né? A gente sabe que o indivíduo com mais de 85, isso já dobra, é maior ainda, né? A gente tem aí o quê? Perda de massa muscular, redução de elasticidade da pele, e adesão da epiderme-derme, né? Vocês podem observar que a elasticidade da pele de um idoso, quando você pega, né, ela acaba sendo muito lenta, o retorno da pele, né, a elasticidade ali é muito diminuída, né, então nesse sentido, a gente acaba reduzindo o quê? Até o próprio subcutâneo do nosso paciente. Com isso, a gente tem uma úlcera, uma quantidade maior de úlcera em pessoas idosas. Úlceras por pressão, existem também a questão das mudanças que comprometem a capacidade dos tecidos moles de distribuir a carga mecânica, tornando então mais susceptível à pressão, fricção e cisalhamento, né? Ou seja, a musculatura de uma pessoa idosa, ela já não está mais aderida como antes. A gente sabe que a gente tem uma musculatura com o passar da idade, que essa musculatura ela tende a cair, né? Então, aqueles colchins naturais que existiam, né, de músculo, de tecido gorduroso, eles acabam não estando mais naqueles locais de proeminência e, com isso, acaba sendo susceptível ao aparecimento da úlcera. Doenças crônicas com sequelas, né? Uma sequela de um acidente vascular encefálico, né? Esses pacientes acamados, secundárias a doenças de parkinsonismo, né? Ao parkinsonismo, doenças de Parkinson, por exemplo, dentre outras, que o paciente fica acamado, o paciente em Alzheimer, né? Com doença de Alzheimer na fase avançada, em terceira fase, é muito comum esse paciente ter aí uma sequela que propicia o aparecimento da úlcera por pressão. Bom, a classificação da úlcera por pressão, ela é fundamental para que o profissional de saúde trace um plano de tratamento, né? O tratamento, o estágio 1 ou grau 1, né? Ele está relacionado a uma hipiremia, que é o vermelho, não reativo. Se você inspecionou aquela pele ao mudar o paciente de posição e encontrou um vermelho não reativo, como é o que está na foto, você vai observar que ali já tem uma destruição tissular. E é muito comum, nesse caso, quando você palpa essa região, você sente que está dura, quente, e aí você começa a observar que a palpação endurecida, aquecido. Com isso você já imagina que tem o quê? Um risco de lesão tissular profunda. Você já imagina que desenvolveu realmente uma ferida que não tem, infelizmente vai evoluir para uma ferida bem profunda. Nesses casos a gente chama de risco de lesão tissular profunda. Não deixa de ser uma úlcera de primeiro estágio, mas a gente já alerta para um risco de lesão tissular profunda. Quando eu tenho associação de rubor, quando aquilo ali está endurecido, né? Então isso cabe à inspeção e palpação do profissional de saúde. Uma úlcera de segundo estágio, como vem na ilustração, eu tenho uma destruição da epiderme e uma exposição da derme. Ou seja, bem parecido com uma escoriação. Ou seja, rompeu
a pele, né, a gente fala erroneamente, mas é a epiderme, rompeu a epiderme, essa camada superficial da pele, e com isso eu tive uma exposição da derme. Eu tenho então uma úlcera de segundo estágio. Já uma úlcera de terceiro estágio, eu tenho o comprometimento mais profundo, com aparecimento de tecido subcutâneo, né? Não chegando ainda em músculo, nem tendão, nem fáscia muscular, né? Não rompeu a face muscular, não chegou em tendão, não chegou em ossos. Até aí eu chamo de terceiro estágio. Já uma úlcera de quarto estágio, né, ou quarto grau, a nomenclatura também, existe um conflito aí na literatura, tem algumas literaturas que chamam grau, outras de estágio, né? Uma úlcera de quarto estágio, eu já tenho, como essa foto mostra bem no centro, vocês podem ver, ela tem a exposição óssea, né? Então, o aparecimento de osso, você já consegue visualizar e definir como uma úlcera de quarto estágio. Rompeu face muscular, apareceu osso, tendão, você já chama, já classifica como uma úlcera de quarto estágio. Lembrando, em uma aula anterior, não sei se tiveram a oportunidade de assistir, que quando não é possível verificar o quantitativo de tecido destruído, chamamos de lesão tissular profunda. Não é possível classificar. Então, se você olhou e inspecionou e não conseguiu visualizar, tipo, eu tenho dúvida se chegou no músculo, se chegou no tendão, então você chama de lesão tissular profunda, dentro da classificação internacional. Bom, a gente tem que estar atento, né, nesse plano de cuidados com a pele, pensando em prevenção. A limpeza frequente, sempre que necessário, porém sem força, sem fricção. Não usar água quente, usar sabonete líquido e neutro. Gente, pele de idoso, principalmente, não se deve utilizar bucha, não se deve ficar esfregando, não se deve friccionar. É fundamental que seja feita essa limpeza, mas usando um sabonete líquido, né? Evitando água quente, dando preferência a uma água morna, para que a gente possa prevenir o aparecimento de úlceras, principalmente nas regiões de maior incidência, né? Não massagear as proeminências, como já falei anteriormente em outra aula, evitar de massagear para que, se caso eu tenha ali um risco de lesão tissular, se eu for massagear, eu vou acabar rompendo esses tecidos e aumentando aí o risco da úlcera. Não deixar contato da pele com urina, fezes ou secreções, né? Ou seja, o paciente está úmido, ele fez xixi, é muito comum, erroneamente, eu já vi algumas situações enquanto enfermeiro, de profissionais que colocam 2 fraldas num paciente. Isso é impossível, isso é inadmissível, isso é impossível de se aceitar, é inadmissível. A cama fica seca, mas o paciente fica molhado o tempo todo. Então, assim, de forma alguma, né, avaliar a cada 2 horas, a fralda está úmida, vamos promover a retirada, vamos sempre, durante as trocas entre uma fralda e outra, passar sempre uma água morna, secar bem, se for o caso, aplicar um creme barreira, né, para evitar que eu tenha o aparecimento de uma úlcera por pressão. Eu não posso deixar um paciente que fez xixi secar e colocar uma outra fralda. Esse resíduo da urina, a acidez da urina, vai persistir. Então eu tenho que estar sempre fazendo a higienização adequada. Proteger a área, né, com coberturas, né, as áreas de proeminência com coberturas, filme transparente, hidrocolóide mais fininho, ou spray cutâneo, né? Existe no mercado também o spray cutâneo, que você aplica, ele não sai com a água, ele dura 72 horas, segundo fornecedores. Então, assim, eu posso estar realizando uma prevenção bem eficaz, né? E evitar o aparecimento dessas úlceras. Com relação aos cuidados, ainda com os cuidados para redução da pressão, a mobilização do paciente ela deve ser sempre realizada por 2 pessoas. Evitar o uso de mobilização feita por uma pessoa, por um único cuidador. Por mais que esse cuidador tenha força para isso,
ele acaba tendo um comprometimento com a própria saúde, né? O próprio trabalhador compromete a saúde, forçando aí, através dessa mobilização, uma descarga de peso muito grande. Ele ainda compromete a saúde do paciente, né? A pele do nosso paciente, em geral, é frágil e ao arrastar acaba sendo mais um fator. Então, indica-se o uso do traçado, lençol para o paciente acamado, para que possa ser feita a mobilização. Esse lençol atravessado no leito, né? Para que a mobilização seja feita de uma forma adequada. Bom, o posicionamento a cada 2 horas, prescrição conhecida por profissionais de saúde, estudos apontam que o paciente deitado acontece uma distribuição da carga, né? Com isso, o peso não se concentra em uma área específica, é claro que algumas áreas sofrem mais que as outras, mas acontece uma distribuição maior. Com isso, eu posso mobilizar o paciente a cada 2 horas. O contrário é o paciente sentado. Estando o paciente sentado, a gente acaba tendo o quê? Uma descarga de peso, os ossos do quadril, né? Com relação à musculatura glúteo, né? Musculatura de glúteo e outros músculos que acabam ficando comprometidos nesse contexto. A gente precisa, então, aliviar a pressão de um paciente sentado ou com cabeceira acima de 30 graus, de 1 em 1 hora, porque nesse caso a pressão acaba sendo focada nessa região. O que acontece comumente com pacientes paraplégicos, né? Só que o paciente paraplégico, ele fica o tempo todo sentado. Então não dá para ficar de 1 em 1 hora. O certo, em geral, que a gente orienta ao paciente paraplégico é que ele faça, né, com forma de autocuidado, ele mesmo, o alívio da pressão a cada 15 minutos, de preferência. Mas, para isso, esse paciente tem que ter o quê? Força de membro superior, porque senão ele pode vir a cair, e controle de tronco, né? Porque ele vai segurar na cadeira e levantar um pouco, levanta o tronco a cada 15 minutos, alívio de pressão, para que não tenha o desenvolvimento de uma úlcera por pressão. Evitar posicionar o paciente sobre o trocânter num posicionamento de 90 graus, né? Então, semi-posicionamento, né? Semi-lateralizado. Evitar o trocânter de 90 graus, porque é uma pressão muito grande, né? O risco da úlcera ali é muito grande. Então, tentar colocar ele mais de lado, com colchins, com travesseiros, não totalmente em cima do trocânter. Utilizar as almofadas, os travesseiros, colchins, entre os joelhos, abaixo do calcâneo, na panturrilha. Isso é fundamental para o conforto e alívio de pressão do nosso paciente. Mais uma vez, né, eu cito para vocês, na aula anterior eu já mostrei, o relógio de mudança de decúbito, instrumento utilizado por profissionais de saúde para que a gente possa acompanhar se realmente a mudança está sendo feita, principalmente em unidades clínicas, unidades de cuidados prolongados, centros de terapia intensiva, onde o paciente tem que estar naquele posicionamento, naquelas 2 horas em específico, né? Por exemplo, de meio-dia às 2, ele está em decúbito dorsal certinho, estão seguindo, assim, depois de 2 às 4, está em decúbito lateral direito, então vai seguindo a sequência do relógio, né? Para que o profissional possa estar acompanhando. Gente, essas são as nossas referências, são os nossos apoios, né, para a apresentação da aula. Agradeço a oportunidade, muito obrigado a todos pela atenção.